Olá, tudo bem? Hoje com a nossa live faremos a live com o tema segredos, né? Infidelidades e conjugalidade, com a mestra em psicologia Marisa Barradas, e eu vou começar com a frase do Bert Hellinger, que é: uma separação pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida, né, como para a pessoa que causou a dor, né? Então, estou esperando, Marisa. Sejam todos bem-vindos para compartilhar, para ali adicionar as pessoas. Marisa, pode entrar. Boa noite, Mara, seja bem-vinda. Essa setinha você pode compartilhar para seus amigos. E os coraçõezinhos você dando, você vai avisando as pessoas para entrar na live, né? O Instagram, ele avisa as pessoas para poder participar da live, né? Estou aguardando a Marisa, que vai dar início à nossa conversa, e veja, né, as questões que é os segredos da infidelidade, né? Que é independente de traição sexual, né? É independente. Vamos falar sobre isso. Vamos lá, Marisa. Oi, tá me vendo bem ou Não, não? pode fazer Peraí, tem alguma coisa aqui. clicando pode clicar virando para frente, tá olhando? Ah, peraí. Aí, agora, Tá, agora, agora, agora deixa eu arrumar aqui a. Não sei se é melhor ficar virado, tá muito perto. isso tá bom. Você tem que ficar afastado porque corta, né? Depois que, enquanto a gente está vendo, acha Exatamente, que não está cortando, mas depois que termina a live, fica cortado, né? Cortado. Deixa exatamente. aparecer o nosso rosto, o meu que é rosto de lua cheia, né? Redondinho. Aí É, aparece peraí. o rostinho. Não, se eu ficar mais. Deixa, ainda não tá legal. Agora, Aí, e agora. Agora tá legal. E aí, quem entrou aí? Mariana. Oi, Mariana. já tem Entrou a Mara, bastante a gente. Kátia. Isso. Tá me ouvindo bem, Ruth? Porque Tá, hoje eu estou usando o. tô te ouvindo bem. Mas quanto mais você falar alto, melhor ainda, né? Tá ok, tá. E vocês estão ouvindo bem? Tá bem Eu quero saber se o pessoal está ouvindo, né? tá ouvindo, mas estão ouvindo. Oi, Mariana. Vocês podem ficar à vontade, pode clicar na setinha e enviar para as pessoas convidando, né? E os É, coraçõezinhos, como eu falei, o Instagram, ele avisa as pessoas para fazer parte, né, da live. é, é importante, porque é um assunto, né, Ruth? É, Que desde outubro que eu estou pensando nesse assunto e demorou para sair, porque é um assunto muito delicado. Eu quero saber se eu acho que todo mundo me conhece, não precisa eu me apresentar de novo, será? já é famosa, não precisa, mas Não. tem muita gente. Quem tiver pessoas novas, né, que não É, sabe só precisa é, dar um apanhado rápido. Boa exatamente. noite, Carlos, seja bem-vindo. Pois para quem não me conhece, pode ser que tenha gente nova que não me conhece, né? Meu nome é Marisa Barradas de Crasto, eu sou psicóloga, psicodramatista, terapeuta de família e de casais, tenho formação em MDR, sou professora universitária, né? Hoje só dou aulas em curso de pós-graduação, E, e vou, assim, fazendo minhas lives ultimamente, todas voltadas para a questão do segredo, né? Segredo de família, que é um assunto que realmente me envolve.
e que eu acredito que é um assunto muito importante para ajudar nós terapeutas e para ajudar os pacientes também quando se trabalha a questão de segredo, né? Então é isso aí que eu tinha que falar. Denise, oi Denise. Obrigado pela maravilhosa, viu? Você é suspeita. Você é suspeita, maravilhosa. É, Eu me também não me acompanha em apresentei, toda. eu também não me apresentei para quem não me conhece, né? É, Eu também sou a Ruth. Ruth, psicóloga clínica na abordagem humanista, centrada na pessoa, né? Da infância à terceira idade. Sou autora, escritora de livro de autoajuda, né? De relações pais e filhos e seus reflexos, outra condição humana no planeta Terra, e tenho e-books de ansiedade, de depressão, e quiser me conhecer, né, tenha o site www.rootboys.com.br, que fique à vontade, ou pode falar comigo, independente de qualquer coisa, né, Marisa? É, Independente. A Ruth tá sempre no Instagram e completando o currículo dela. Ela é responsável pela minha presença nessas lives. Ela me empurrou e vai me ajudar a arrumar meu Instagram, que realmente eu tenho muita coisa para colocar. Bom, gente, vamos começar, né? Porque tem muita coisa, mas eu vou dar uma resumida aqui. Eu quero dizer para vocês que essa live tem uma história desde a época da minha infância, né, de observação de família, de vivência, e também eu fiz uma pesquisa com os colegas, com a Ana Zampieri, que tem livros sobre sexualidade, é sexóloga, fiz uma pesquisa também com a Cecília Velucchi, com a Leda Marquezine, Rosemarie, no livro de segredos também. Então, eu fiz uma pesquisa para estar vendo o que batia com a minha experiência, o que os teóricos vêm falando nos seus escritos sobre essa questão da infidelidade, né? Então, eu faço uma reflexão no início e o título é Segredos, Infidelidades e Conjugalidade. Por que infidelidades? Porque também a infidelidade, quando a gente fala, só pensa em sexual. E, na realidade, a infidelidade é um termo muito amplo, envolve traição de outras questões que envolvem a relação do casal, né? Na conjugalidade. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui uma reflexão, e a que a gente vai falar, e eu quero que vocês, Denise está falando que você também é maravilhosa, não sou eu só, tá? Obrigada, Denise. Somos, né? Legal, Todos nós que é, somos é, a exatamente. maravilha do mundo, né? Criado pelo nosso Pai Maior, né? Não é à É toa isso aí. E a gente procura fazer o que todos a nós gente pode, estamos, né? né? No planeta Terra, com essas maravilhas que somos, né, Marisa? Ou a gente veio para alguma coisa, né? Oh, Ó, vamos lá. Então, a primeira coisa, como a gente diferenciar segredos úteis dos destrutivos, né? Porque tem alguns segredos que são úteis, que eles são protetores em determinadas situações do indivíduo. Vou falar isso mais na frente. E a questão da infidelidade, da traição, é só sexual? Não. Existem outras situações que a gente sente traído na conjugalidade. É lógico que a questão da traição envolve as relações em geral, mas hoje nós vamos focar na conjugalidade, porque é uma questão, ainda é um tabu se falar, né? Mesmo as pessoas traídas desconfiam e não têm coragem de falar, e é importante falar para não guardar aquilo dentro de si, e realmente vai piorando a relação quando que era um costume antigo, né? Depois eu vou começar por isso. E aí vem outra reflexão. A quem os infiéis enganam, né? É, a máscara do segredo, da infidelidade, da traição, esconde quem? Né? é, O outro ou a si mesmo? O que é infiel, né? O é. que está escondendo, né? E um dia essa máscara cai, né? E como? O que acontece, né? Como é que o infiel lida consigo mesmo, com suas fraquezas, né?
Como se sente o traído e o infiel? São reflexões importantes que as pessoas devem fazer para que a gente não julgue as pessoas que são infiéis sem antes conhecer um pouco dessa pessoa e dar oportunidade para ela, né? É, então, nós vamos refletir junto aqui sobre esse segredo da infidelidade, sua revelação na conjugalidade. Eu aprendi na minha infância, desde cedo, que existia algo secreto nas relações dos casais. Quando os homens tinham sua vida fora de casa e as mulheres aguardavam a sua volta, e quando os filhos perguntavam: cadê papai, mamãe? Ah, papai viajou a trabalho. Né? E, na realidade, esse papai viajava muito a trabalho, mas era na casa da outra. Né? Então, sempre as mães tinham uma justificativa para os filhos com relação, né, a essa questão, para que os filhos, mas os filhos sentiam, sabiam que tinha alguma coisa, porque a criança, ninguém engana a criança, né? Pode não saber, né, Depois, Marisa, o que realmente está acontecendo, mas tem algo errado. exato, a gente não sabia exatamente, né? É. E aí outra questão aconteceu que eu lembrei quando eu estava escrevendo essa live. Quando eu tinha. Eu era uma menina, não sei se eu tinha 10 anos. Eu ia passar uns dias na casa da minha irmã, na praia. Ela era casada, tinha casado, e eu era muito apegada a ela e fui. E a vizinha gostava de me levar para a praia. E eu via que ela entrava assim, numa uma construção que tinha, ficava conversando com. Eu achava aquilo estranho, mas eu era uma criança, eu não entendia aquilo. Depois descobriram, o marido descobriu a traição, né? E eu ia junto. Aí foi quando meu cunhado e minha irmã proibiram que eu saísse mais de ir com ela. Então, assim, eu já percebia, né? Aos 12 anos, eu lembro. Aí, olha que coisa interessante. Eu era conselheira das empregadas domésticas. Você imagina uma menina de 12 anos, as empregadas domésticas da rua vinha tudo me pedir conselho de namoro, eu não sabia nem o que era namoro. E eu não lembro o que, é que eu aconselhava para Já elas, né? começou de Eu, ser psicóloga, né? Já é, começou eu de acho, ser. eu acho que daí já tinha essa questão do meu papel de ser terapeuta, mas eu não tinha nem noção disso, e também de casal, porque eu gosto muito de trabalhar com casal. Eu gosto e na maioria até agora assim, o quanto a gente consegue que eles reconstruam a vida deles, né, com uma nova relação, uma nova narrativa, né? Talvez seja por isso que eu gosto de atender tanto casal, né? A gente, é lógico que uma terapia de casal tanto pode separar como o casal pode E, continuar junto, uhum. independente de ser a questão de uma traição, da questão da infidelidade. Mas o que é importante é que eles façam esse processo de forma mais saudável. Então, e tem uma coisa importante, que a gente não fazia pergunta. Eu nunca perguntei para essa moça que ia encontrar com outro homem quem era. Boa noite, Marquinhos, meu sobrinho está aí. Então, é, e aí eu fui aprendendo nas relações familiares, tanto na minha família de origem como na ampliada, né? Nos segredos, nas questões assim, destrutivos de mentira, de injustiça, com o modo de exercer o poder. E a gente sabe que no Nordeste não é só no Nordeste, mas lá as mulheres em geral sabiam das traições, sabia que tinha até outra família, mas continuava, porque uma mulher separada naquela época, por exemplo, quando eu era criança, era uma coisa absurda, e ela realmente ia sofrer muito preconceito também. Então terminavam ficando naquela relação, mesmo sabendo que seu marido dava umas escapadas, mas tinha uma outra questão também, que os homens podiam fazer isso, né? Tinha um apoio da sociedade, que ser macho fazia parte da traição, né? É normal, né? Então, Do homem, era, né? Do homem. é, é. Eu vou falar um pouco sobre esses mitos que tem. Também eu Uhum. fui.
entendendo os tipos negativos de silêncio. Oi, Ricardo, estás aí, hein? Sobrinho chegou. É, Eu fui entendendo os tipos negativos de silêncio e segredo que dificultava aquelas relações, bloqueando uma relação saudável, né? E terminava afastando os casais, porque quando se dá esse silêncio e não se fala do assunto, o casal vai se afastando, né? E a outra questão também, né? Era muito confidente de amigas e amigos que tinham caso extraconjugal. Era uma coisa incrível. Então, embora eu não concordasse, aí eu já sabia, eu já estava, né, numa outra fase de vida, mas uma adolescente, uma jovem adulto, né? Eu não criticava nem julgava. Desde aí eu aprendi nunca julgar nem criticar, respeitando o que cada um estava passando naquele momento, porque às vezes tinha um momento de muito sofrimento, tanto para homens que conversava comigo dos casos que ele estava tendo fora, ou tinha uma namorada e traía. Eu não sei por que eu atraía tanto esses tipos de segredo, né? Mas eu entendia o sofrimento que o infiel passava também, porque ele ficava dividido, né? Principalmente as pessoas quando se apaixonavam mesmo fora do casamento, né? Tinha uma divisão de sentimento muito grande, eles sentiam dentro, sentiam fora, tanto as mulheres quanto os homens, né? E tinham assim, buscava novos relacionamentos. Eu não entendia por quê, mas eu também não criticava, nem nunca critiquei. Isso foi um grande aprendizado na minha vida, que eu acho que foi daí que eu comecei a quebrar preconceitos com toda essa experiência que eu tive de família. Alguns comportamentos me chamavam a atenção, né? Algumas até era tão interessante, algumas contavam para mim a traição, que estava apaixonada por um cara e começava a criticar o marido, né? Falava mal dele, às vezes fazia até crise de ciúme com o marido, que ele estava traindo ela. Era um negócio incrível. E eu ali presente, né? No meio do triângulo. E foi um aprendizado meu. Quando eu comecei a atender casal, o cuidado que eu sempre tive e tenho de não fazer parte de triangulação, né? De ouvir aquele que é infiel, ouvir ou aquele ou aquela, pode ser o homem ou a mulher, né? Hoje a gente sabe que aumentou mais o número de mulheres que hoje também buscam uma relação bem fora. mais, É, bem é. mais. E eu acredito que até essa questão de falar mal do companheiro é uma forma de sanar a culpa, né? É, É para justificar porque está justificar, traindo. porque tá. É uma imaturidade, né? Na realidade, é não assumir realmente a dificuldade que está ocorrendo na relação e resolver o que está acontecendo. Então, eu acho que assim, e aí foi aprendendo e pesquisando mais, e foi vendo também uma coisa importante que chama a atenção, que a gente diz a tirania da intimidade do casal, tá? Que é importante os segredos como modo de individuação, e não como um segredo, como uma coisa negativa. Porque quando você tem uma relação, né, é, de casamento e mesmo de companheiros que vivem junto, eu estou falando de relacionamentos estáveis, independente da orientação sexual. Em todas elas acontece isso que eu estou falando. É. Então, o que é que acontece? Alguns casos, quando as pessoas estão juntas, né, que se unem, eles, oi, Ana Paula. Então, o que é que acontece? A tendência é o nós, e esquece cada um de si mesmo, né? É E verdade. esse nós é o que na realidade muitas vezes atrapalha porque não tem a sua individualidade, não tem uma privacidade. E isso ainda é forte hoje em dia, tá? Eu vejo casais
a mulher não tem amigas para sair ou para tomar um café, o marido não gosta muito disso, do outro lado, você vê também as mulheres não gostam muito que ele sai e se reúne com amigos. E às vezes ela até aceita, mas ele não aceita ela sair. E é uma coisa interessante que chama a atenção, porque assim, é, quando você tem uma relação madura, você faz com tranquilidade. Mas a sociedade cobra, faz um olhar. Você imagina, às vezes eu imagino, às vezes eu saio para almoçar com um amigo meu e ele quer falar coisa de filho, para eu conversar com ele, etc e tal. E aí eu digo, você quer ir? Ele disse, não, eu não vou, vai lá conversar, tem coisas para conversar que também não me interessa. Eu disse, tudo bem, se quiser, passa lá. Uhum. Hum. Mas eu fico, às vezes, no restaurante, eu tomando café, eu digo, se passar alguém aqui, diz, olha, quer que a Marisa está aí com esse coroa aqui? Será que o Hélio está sabendo? Passa na minha cabeça, né? Eu digo, isso é problema de quem pensar. Mas entendeu? Eu vi fulana, Então, assim, uma das coisas que fui aprendendo do decorrer da minha vida, né, prática de terapeuta também, a diferenciar entre os segredos construtivos que servem para a individuação. Por exemplo, não precisa uma mulher ou um homem contar todas as conversas que teve com os amigos. Isso é uma coisa privada, tá? Não há essa necessidade, né? Mas tem relacionamento casal que querem saber tudo, todos os detalhes, coisas que não interessam, né? E vive numa relação do eu imerso no nós. Então perde um pouco desse eu, Tem uma né? pessoa insegura, né, Marisa? Então, acha, e muitas vezes ainda você falando a Ah, verdade duvida, né? Que está falando a verdade. é, exatamente. E tem uma coisa importante que, assim, tem algumas hipóteses que acham que essa relação de casais que vivem muito no nós, há uma tendência, uma reação a essa exigência da relação a buscar relacionamento fora, porque termina se sentindo sufocado, perde às vezes até a qualidade da relação, eu acho que perde alguns encantos, não é? Porque Uhum. tem algumas Não coisas, fica à vontade, né, Marisa, para na falar, relação. É. não é? Então, Uhum. são coisas que a gente tem que estar. Rubin, que é um escritor, que ele escreveu sobre essa questão da infidelidade, ele criou um termo estranhos íntimos, né? Que ele diz, Uhum. nas pesquisas deles com os casais norte-americanos, através de sua afirmação, total abertura e apoios infindáveis, perde sua paixão. Perde A coisa, muito. quando Perde gruda encanto, muito, perde. perde Viver como encanto. chiclete, perde a É. paixão. Por quê? Apoio não é intimidade, concordo com ele, né, com ela. Ela escreve e aponta que os casais que se focalizam nessa fusão emocional e na honestidade total tendem a reproduzir experiências da infância, aquela dependência na relação de pai e de mãe. E a gente vê uma outra questão que chama a atenção, que é uma cobrança muito grande, e era né, é uma coisa antiga, mas que eu ainda percebo, que é a questão da tendência forte que era das mulheres ficarem todas agrupadas só com os amigos do marido, Tem né? isso E, também. e Não a tem. gente vê também os maridos só com as amigas, a amizade da mulher também, muito menos, mas é uma coisa que é perpetuada na questão da educação, ainda existe essas questões. Muito, é. Pode surgir amores, né, dentro desse contexto ali de relacionamento, Exatamente, e pode as traições ou só ficar, ou, o que pode causar grandes danos em ambas as partes, né, caso seja descoberto. Porque, exatamente. como É, dizia meu pai, mentira tem perna curta, né? Uma hora tem. fica à tona. E essa da infidelidade pode demorar, mas a pessoa percebe. Percebe Percebe? uns comportamentos estranhos. É que é difícil, é um embotamento Aceitar. emocional que É. não enxerga, Mas é o né? aceitar, é o difícil aceitar que está acontecendo.
Exatamente, porque assim, se eu chego junto dele ou dela para perguntar, dependendo da resposta, eu não sei, eu vou ter que tomar uma atitude, não sei qual. Isso. Então, isso faz com que as pessoas não abram, porque a gente vê o seguinte, pelo menos eu vejo a experiência, a partir do momento que surge a questão, é revelado o segredo da infidelidade, da traição, os casais começam a trabalhar as dificuldades que já existiam, tá? Então, é positivo para a relação, não é que seja positivo ser infiel, mas quando é descoberto, porque o segredo, quando é revelado, ou ele une o casal ou separa, É tá? verdade. Mas pelo menos os dois vão ser felizes, né? Uhum. É. E aí, quem quiser fazer pergunta, me interrompam aí. No final do século XVIII, o que, que acontecia? A mulher de classe média eram obrigadas a abrigar-se dentro das famílias em grande parte. Ela ficava abrigada só no conceito da família e ela perdia os amigos fora, ela perdia uma rede sociométrica dela, né? E não podia ter uma rede de relacionamento, não podia ter amigos, os amigos eram do Exatamente. marido, Ficava isolada, né? né? Era com aquele grupo, É, de isolamento, e exatamente, aquilo ali ia desgastando, a pessoa entrava, né, em conflito, exatamente. porque não foi criada assim, né? E de repente É, passou a mudar desse comportamento, né? Ter exatamente. esse comportamento. E eu vi uma coisa muito interessante de uma escritora, chama Rosemarie, que ela fala o seguinte, em 94, ela diz, ela afirma não se admirar que no isolamento das famílias modernas, as mulheres tenham se tornado perseguidoras emocionais. Como o termo clínico sugere, tentando de forma insana romper a privacidade do marido e dos filhos, para descobrir seu segredo, porque elas viviam fechadas, elas não tinham relacionamento fora. Né? Então, as mulheres perseguidoras são consideradas responsáveis pelos relacionamentos, são consideradas responsáveis e pelo oferecimento de cuidado aos homens e aos filhos. Né? É, os homens se tornam silenciosos, as crianças, os filhos também, tá? Mantendo secretos seus assuntos pessoais. E fica um ciclo vicioso perpetuado, né? É, era muito difícil uma ideia que a mulher tivesse um espaço dela, É. né? Para ter a individuação dela. Isso é uma coisa Uhum. ainda que eu vejo, ainda existe essa questão dela estar muito presa na Muito criação dos bem. filhos, no cuidado com o marido, sem sua parte social, Porque né? no relacionamento, né, precisa o quê? Tanto o homem quanto a mulher ter o momento dele, né, sozinho, individual, o Exatamente. momento com o casal e o momento dos filhos. E muitas vezes não sabem fazer essa separação, mistura tudo, né? Tudo muitas vezes em excesso de um lado, né? E aí falta do outro e cria um conflito desnecessário, né? É interessante, Ruth, que o que a gente observa ainda é a falta de privacidade de ambos. Não Também. tem privacidade. E a gente precisa encorajar essa privacidade nos espaços físico quanto metafórico do relacionamento. Né? Uhum. Ainda existe na nossa cultura o grande casal, aquele que está em todo lugar, está os dois juntos, igual chiclete, tá? É. Que vive um em função do outro. A sensação que dá parece querer, né, uma ilusão da igualdade. Né? Uhum. E termina Só que, podendo até perder. Oh, desculpa. fala, E pode termina falar. perdendo até a identidade de tanto que eu vivi. Tem Mas pessoas que a perde, roupa fica perde. igual, né? Usa por exemplo, a camisa está iguais, né? Começa a fazer as coisas, o comportamento. Tem gente que até o que o outro pensa, na hora que fala, o outro fala, né? Então já é tão Exatamente. instalado aquilo que Uhum. nem tanto, nem tão pouco, né? Não é E que nesse seja. tipo de casal, nesse tipo de casal, o que parece assim, tem uma máscara, né? Lembra do casal 20 que se falava, separou como? Ou ele É, traiu como? Era um casal perfeito. Ela traiu ele como? Né? É porque
Atrás dessa máscara tem discussões, tem brigas destrutivas, escondido, existem segredos, mentiras, que é uma forma, muitas vezes, de manter o poder, né? Então, muitos dos segredos dos casais estão relacionados à questão da sexualidade, ok? Uhum. Vergonha, violência, mas existe outros tipos de segredo que nós temos que considerar que é assim, que é uma traição, que é esconder o patrimônio, né? Esconder a conta bancária, né? Se está escondendo, é porque não confia no outro, porque o outro tem alguma coisa, ou é um gastão, ou ela é uma Uhum. gastona, tá? É, muitas vezes tá cheio de dívida no banco e não fala nada nem para a mulher, nem a mulher fala para o homem, esconde dele, né? Fraudar, falência. Hoje mesmo eu liguei a televisão, um dos caras mais ricos desse país, dono de uma grande empresa, separou da mulher, fraudou uma falência. Só que, na hora da separação, o advogado, os advogados colocam detetive e descobriu o número de imóveis, de coisa que ele tem, que ele não estava falido. Ele agora vai responder processo, tá? Ele é bilionário, bilionário, tá? Fez isso para não dar nada para a mulher, para não dividir, Mas é. Eu né? conheço pessoas É, que o quê? Não passa o nome, os bens para a mulher não herdar. E conheço também pessoas que o quê? Não pegou, já tinha de herança ali dos pais, né? Casado com a mulher rica, né? E né? aí se separou, então não colocou os bens da herança no nome para não a mulher não herdar, mas só que herdou a parte da mulher, entende? Essas coisas acontecem de ambos os lados, É. né? E assim, essa é uma traição muito dolorosa também, Pior do né? que física, é pior do que a traição de Você, pegar com o outro. É. ah, olha, eu vou falar uma coisa, você casada há 15 anos com uma pessoa, na hora de separar, que vai dividir as coisas, etc e tal, aí o outro diz, eu não tenho dinheiro para nada, eu não posso dar ajuda, eu só posso dar isso para as crianças. Quando É. se descobre, o tempo todo que estava com ele estava mentindo, uma série de questões, e ela sentiu-se lesada, traída. Então, a traição não é só a sexual. A traição de bens é uma coisa muito séria, né? O sentir-se enganado pelo outro, a quem se doa, se entrega, não é fácil. Como readquirir a confiança e esquecer essa traição também, né? Então, essa é uma traição também muito forte, né? Então, a deslealdade conjugal de um dos cônjuges pode levar um casal também a um crescente entendimento sobre o significado de sua crise. Com relação a bens é diferente, porque em geral ela só aparece, estoura quando está separada, é na separação, né? Uhum. E na É. realidade vai descobrir o quanto o outro tinha e que passou o tempo todo a outro fazendo até empréstimo para ajudar, porque E coitado, guardando, se privando de coisas, né, Marisa? De comprar as coisas, exato, se privando porque deduzia que não tinha, que fazia economias e, exatamente. né, e não viver. Essa é. E aí a pessoa diz assim, com quem eu vivi 15 anos? Não Né? conhece. É. Com quem? Né? Então, agora, passando para essa infidelidade conjugal, tem uma definição que a Ana escreveu, que eu achei muito legal, Ana Zampieri, que ela é terapeuta de casais, sexóloga. Ela considera a infidelidade conjugal como um dos temas mais difíceis de falar com casais. Eu também concordo com ela. É um dos temas mais doloridos, de acordo com os casais que eu tenho trabalhado. É uma dor, tem que dar tempo, entendeu? Quando o casal vem para a terapia, que os dois querem, né? Ou quando até o próprio que foi infiel, que quer, que não quer perder o casamento, não quer perder aquela mulher que descobre que é a mulher da vida dele, ele se desespera, o homem se desespera muito. E aí você vai ter que trabalhar, trazer toda essa dor, trabalhar o sofrimento, trabalhar a raiva, né? Trabalhar todo aquele, porque é uma somatória, né?
o que aconteceu com a traição, o sentir-se traído, sentir-se abandonado, sentir-se não querido, né? Ou trocado, né? E aí entra no desespero muito grande, a gente tem que trabalhar, a gente tem que juntar pecinha por pecinha, isso eu vou falar no final. Então, a infidelidade é uma quebra de confiança e é um rompimento de um acordo conjugal sobre a exclusividade sexual no relacionamento monogâmico, quando a gente sabe que a nossa cultura é mais para monogâmico, embora existam muitos lugares de homens, mas ali não é traição, porque ali ele assume que ele está com as 10 irmãs que a mulher tem, né? Apareceu um É, dia desse uma reportagem. Não é traição, porque todas concordam, cada noite ele está com um, é diferente. É, aceitação. é, e uma não pode reclamar da outra, né? Não. Isso não é adultério, não é traição, porque está claro, elas aceitaram, né? E Tem muitos que assim, também aceita, né? Tu mantém e aceita ali como se fosse o aceita, relacionamento aberto, né? Eu aceito, é, mas é um aceito, mas pode ser o quê? Uma insegurança de perder, e agora? Como é que eu faço? é, Né? exatamente, exatamente, né? É, e Ana fala uma coisa que é importante, que assim, a história da sexualidade humana tem trazido para a gente sabe disso, que aos homens o adultério, porque há uma diferença entre adultério e entre infidelidade, né? O adultério tem mais preocupações religiosas e legais, e a infidelidade está ligada à quebra do acordo conjugal, né? Da Uhum. exclusividade. Não se fala, mas já está implícito nesse contrato, quando você assume uma relação, um relacionamento, está implícito, tem que ser fiel. Não precisa nem colocar por escrito. Mas, assim, uma coisa Mas é que um tem fiel mostrado abrangente, né? Não é aquele fiel voltado, é um é fiel de um todo, é um fiel que abrange um todo, né? Não é um específico, todo, é um exatamente. todo. Não é específico de É, sexualidade. Mas aí tem uma coisa assim, que aos homens o adultério é perdoado, mas bem compreendido e aceito pela crença, que os homens têm mais necessidade de sexo e de variação sexual do que a mulher. é, Incrível isso, né? É, o adultério, por parte dos maridos, tem sido encarado também como uma fraqueza lamentável, mas compreensível, entendeu? é. Por conta de todo esse preconceito, né? É, Uhum. principalmente, agora, tem outras culturas que a poligamia ela é comum, legal, etc. Tem algumas culturas se descobre que a mulher é infiel, a mulher é punida severamente, né? Enfia cacto na vagina da mulher, ou coloca ela para ter sexo, vários homens ter sexo com ela, né? Então, Uhum. vários homens fazem uma curra com a mulher porque ela foi infiel para o marido, né? É, Tem outras culturas que tem uma. É interessante, tem uma forma. Eu vi no livro da Ana isso. Tem uma forma de hospitalidade, quando um hóspede chega, oferece a mulher dele, tá? Eu não lembro qual é o lugar, mas tem tem. de todo tipo, tem coisa que até Deus Tem. duvida. Mas como a gente vive na monogamia, que é aqui, para É, ir lá para fora tem que pedir licença para a mulher ou para o homem. Olha, eu não é. quero mais, etc e tal. Mas não é assim que acontece, né? Uhum. A mulher, a gente sabe, sempre foi colocada numa posição inferior, embora no século XIX o adultério considerado falta grave e sujeita a punição para os ambos os sexos, tá? A mulher ainda é colocada numa situação jurídica inferior. É Interessante verdade. e chama atenção, quando a mulher tem caso extraconjugal, ela é muito julgada. E quem mais julga essa mulher são as mulheres. São as próprias mulheres, né? E a As lei antes próprias tirava, se a mulheres, mulher tivesse exatamente. adultério, porque antes a lei mudou, né? Não sei se tiver É, algum advogado aí, pode falar que antes, se fosse pegasse no adultério, não tinha direito a nada, né? Hoje o adultério exatamente. já não tem esse Não. no jurídico.
com esse peso, já não é, né? Porque Mas antes moralmente ainda tem. é, mas ainda tem É. moralmente. O ato da infidelidade pode vir seguida de culpa e temor, ou de ira contra o cônjuge traído, porque às vezes coloca a culpa naquele que foi traído, É, né? No esforço para responsabilizá-lo pelo ato de ter ido trair. Ah, quando eu chegava em casa, ai, quer dizer, é muito difícil mesmo não para tinha quem é o nada, não era infiel. acolhida, a mulher não abraçava, não então Exato. Agora, me por que jogou, será que ela não abraçava? Por que é, será que ela não abraçava? É isso que tem que parar e refletir, né? Por que será que essa a mulher não gente não estava pode dar o que abraçando, não estava sendo carinhosa? Mas aí é uma outra questão. A gente sabe que eu estou colocando isso, mas não estou querendo julgar nem o fiel, nem o infiel, nem o traído, o fiel. Então, tem alguns aspectos que a Ana traz sobre a infidelidade sexual, que é o biológico, sociocultural e psicológico. Ela Uhum, observa que a aventura extraconjugal pode ser uma das forças mais dissociadoras, emocionalmente falando, de um casamento ocidental. uhum, E é a justificativa mais aceita para o divórcio em algumas sociedades atuais, né? No ano 2000, ainda ameniza, na época, em 2000, ainda amenizava o feminicídio e ainda querem amenizar. Ele matou porque ela traiu, é, né? Então, a justificativa. Ou ele, quando mata, diz: ela me traiu, por isso que eu matei, matei por amor. Ninguém mata por amor, para lavar a honra e a moral. Ainda a gente ouve essas coisas, é né? hoje o tempo todo É, aí que não aceita a traição ali, porque não. Então é desculpa, é é, como se fosse uma desculpa, né, que se dá é, para a violência, a agressividade que tem interna, né, dentro de cada um. exatamente. Oi, Janaína, outra sobrinha ali entrou. Então, a infidelidade, ela também é justificada pelos significados. Eu achei muito interessante eu ter demorado para fazer essa live, porque deu um entendimento maior para mim também, tá? Uhum, Ser um ato desesperado de autoafirmação ou de checagem da capacidade de homens e mulheres casados se sentirem atraentes e desejáveis. Isso acontece, né? Tem tenta se justificar por esse significado. Então, uhum, eu traí porque eu tava querendo checar que realmente eu ainda sou atraente, né? Outros, a tentativa de provocar ciúmes e o interesse dos cônjuges que estão acomodados e da falta de atenção, né? uhum, Vingança de fatos reais ou imaginários que seus cônjuges teriam cometidos, com a intenção uhum, de feri-los ou destruir o uhum, casamento. é, Outra coisa, que termina sem muitos mitos, revitalizar o casamento monótono, ou curiosidade para descobrir como seria estar com uma pessoa nova, diferente do seu cônjuge. Isso até é uma justificativa. Vão buscar e quando chega lá não é nada disso, aí volta desesperado, descobrindo uhum, que é aquela pessoa que ela ama ou que ele ama. Abandono afetivo ou sexual dos seus cônjuges, como um modo indireto de dizer que não o ama mais. Carência de intimidade para fazer posições sexuais diferentes, que não tem coragem de fazer com a mulher, nem perguntar para a mulher, né? é. Mas tem coragem, né? E é interessante essa coisa aí. Depois eu ia falar uma coisa agora, vou deixar para depois. É, porque também Outro, separa, né? Muitas é, vezes a minha esposa eu não posso fazer isso que aquela lá faz, entende? É criado exatamente. ali como ela é. Eu lembro de um caso que era já um homem de seus quase 80 anos, quando eu estava fazendo especialização em psicodrama. Aí eu e uma colega, nós atendemos um senhor, ele era motorista de táxi. Aí ele trouxe a questão da infidelidade, né? E aí ele disse que ele ia para um motel
com as mulheres, mas por que o senhor não leva? Não, imagina se eu vou chamar ela, não sei quantos anos de casada, para ir no motel ou para fazer alguma coisa. Aí, coincidentemente, outra colega terminou, acho que atendeu ela estava em atendimento também, a mulher dele. Aí ela dizia que sonhava ir para o motel. Eu Ó, digo, meu Deus, devia estar numa terapia de casal. Naquela época era individual, é, né? é, É. Outros falam da raiva contra a instituição casamento, que se sente preso, priva ele das liberdades eróticas, né? Ou uma uhum, fase ruim no casamento. O parceiro deprimido, ficou sem desejo sexual, aí foi buscar, é. né, É ter uma doente, relação. né? Tá É, doente, sempre tem, me tratou é, mal, né? Sempre eu fui humilhada, nunca deu carinho nem nada, sempre não quer assumir, né, o erro. exatamente. É. Outros justificam a infidelidade como cortesias varonis, ou seja, foram seduzidos por outras mulheres na sua rede. Não ela que me seduziu, ela que me É, atacou. Pô, você foi porque quis, né? Ela te atacou, você... é, Alguém, será que ela a carne é agarrou ele na fraca, né? marra ali? É, Né? A é, carne é fraca, né? A carne é fraca, a mente é fraca. exatamente. Mas é uma coisa, né? O homem não pode deixar de expandir o seu desejo. É, Outros infiéis sexuais expressam suas necessidades reiteradas de convicção de seus próprios atrativos e de suas perícias sexuais. Seduções competitivas por necessidades sexuais em seus locais de trabalhos ou grupos sociais. É interessante isso. Então, várias questões podem ser levantadas a uhum, respeito do que leva as pessoas a quebrar o contrato, né? Mesmo se dizendo felizes, né? uhum. Então, o que leva, né? Eu vou fazendo pergunta para as pessoas refletirem aí e eu quero que você dê um tempo para... Falta isso, falta uns 15 minutos para Ah, terminar tá. a live, aí Tá vamos legal. deixar uns para caso alguém queira fazer perguntas, né? É, E fique à é, vontade, não fique aí com medo das coisas, não, porque também a infidelidade não é só é mentalmente, né? Muitas vezes nunca é. toquei, mas na mente é o tempo todo grudado na a traição, né? Eu acho que O assim, aí tem uma pensamento. coisa que é, ô Ruth, mas aí tem uma coisa que é privada. Pode surgir um desejo assim, não significa. Isso não tem significado para isso. Não, É. Aí eu vou fazer uma pergunta que as pessoas refletirem. Eu quero que essa live as pessoas levem mais perguntas do que resposta. O que leva um dos parceiros à busca da realização dos seus desejos fora da relação conjugal? Será a busca de uma relação perfeita? Contar ou manter o segredo, já que não quero perder meu marido, minha mulher, meu homem, meu companheiro? Como viver com a culpa ou superar meu desejo de quero mais? E as mulheres que traem? São os homens. Em geral, se apaixonam, procuram viver uma relação onde são desejadas sexualmente, elogiadas, valorizadas, autoafirmação, às vezes também por vingança, quando sentem pouco desejadas e apreciadas pelo parceiro. Nem que seja por um tempo ou um novo amor romântico. Em geral, se sente dividida por conta dos filhos e procuram manter o casamento. Ela sabe que a descoberta da infidelidade terá que enfrentar a família, a sociedade, os filhos de forma cruel. Como romper com um acordo e como viver sem aquele que lhe proporciona bons momentos, seja sexual, carinho, apreciação com mulher. Os homens infiéis consideram a infidelidade como parte de sua natureza poligâmica, ou seja, pode amar a esposa e desejar outras mulheres sem ter conflitos. Procuram algo novo, uma aventura para fugir ao tédio que se instaura no casamento. Tem algumas motivações para a infidelidade, aquelas questões que eu já falei, da questão da falta de diálogo, é, e assim, né, o quanto é um sofrimento muito grande, essa coisa da infidelidade, né? Tanto sofre aquele que trai e aquele que é traído.
Hoje está se usando mais até mais o relações extraconjugais, Uhum. que é a mais atual conotação, mais neutra de pré-julgamentos morais e religiosos, e que tem sido estudado, em que há uma avaliação preconcebida do ato como crime, independente da causa, podem sofrer alguns sintomas: dor, sofrimento, perturbação, é, e pode destruir o casamento, né? É, em toda sociedade monogâmica existe a infidelidade, porém ela não é tolerada, tá? Tem alguns mitos sobre infidelidade, eu não vou entrar muito nisso agora não, porque eu quero ouvir perguntas das pessoas. Que é um mito, eu vou falar um somente para que após a infidelidade o casamento deve terminar. Não existe isso. O melhor é fingir que não sabe da infidelidade na conjugalidade. Quem trai não ama seu cônjuge. O amante é sempre mais sensual. O traído tem falhas. Romance pode sacudir casamento enfadonhos. Todas as pessoas são infiéis. Então, tem vários mitos, né, com Uhum. relação a essa questão. O sentimento, né, da pessoa traída, de rejeição, de abandono, baixa autoestima, É, desapontamento, podendo gerar estresse pós-traumático também, tá. tá? Principalmente quando vem de várias situações já de traições há muito tempo. É, fica Hoje, insegura no outro relacionamento, né, exatamente, Camila? Tem um paciente que tá? ela tinha segurança, o trauma, o medo era de perder o parceiro que estava, porque já foi traído. Né? Exatamente. Então, esse medo, a insegurança, qualquer coisa que acontecia, se falasse, ligasse, demorasse, associava, né, ao relacionamento passado. É. Hoje, com a pandemia, é interessante, mudou, né? Os novos casos extraconjugais com a pandemia, né? Os encontros são em postos de gasolina, estacionamento de supermercado, né? Segundo a pesquisa que Virtuais, teve a eu reportagem fiz na também que ele fez internet, agora na internet, os sites, né, de relacionamentos cresceram exatamente, muito, porque exatamente. Com o isolamento, mexeu com a economia do prazer também, né? Porque não vai mais para motel, embora os motéis estivessem abertos, mas no motel demora mais. Então, o é, marido pode falar para a mulher assim: olha, eu vou resolver um negócio no banco, tá? é, Talvez eu demore um pouco. Você mas quer aproveitar e dar alguma coisa para ir no supermercado e fazer não tem e desculpa para comprar? demorar, né? Não, e com a Viagens, essa, viagens, essa, almoços, negócios, jantares, né? ô Ruth, essa foi uma dessas experiências de uma moça que, assim, contratou um detetive, foi atrás e encontrou, o marido estava maior amasso dentro do carro no estacionamento do supermercado. Então, Só veja, para comprar, só para comprar um ingrediente. é, a quarentena mexeu não só com a educação, a economia e a saúde dos brasileiros, mas também com uma forma de trair também, né? É, é. É, Mas o povo então, assim, inventa, né? é, Cria no instante. Brasileiro é criativo. eu vi uma pesquisa que eu anotei aqui, 150% de aumento de homens casados cadastrados em aplicativo de É, relacionamento. 70% de queda de motéis em São Paulo e Rio de Janeiro, embora os motéis terem se mantido abertos. 20% a queda de preservativo. Então, como você falou, ela pode ocorrer pela internet, por aplicativo, né? Na realidade, a quarentena tem sido um fator para acelerar o que era pensado. Então, a questão de ser assim, ah, tem muita. Não dá para a gente transar em casa, a minha mulher não tem tempo, está cuidando das crianças, a casa virou escritório. Aí é uma desculpa para quem já tinha pensado. é. Que não já vem de agora, né? Já vem de muito É, tempo, não foi ali, não, muitas vezes não é, foi a primeira vez, já vem aquela trajetória ali de há muito tempo, aquele exatamente. planejamento, né? Tudo isso.
Não é? As coisas, quando já vem à tona, já está velho, muitas É. vezes. Eu ia falar agora sobre os outros tipos de infidelidade, eu já falei, que é a coisa de esconder os bens, de esconder casar 18, 17, 19 anos e a mulher não saber como é que estava, né? É, Dívidas contraídas também, sem anuência do parceiro, é outra forma de traição. É, porque sabe que se não pagar, a pessoa está envolvida, porque está casada, aí o é. nome também vai para a justiça, Uhum. né? Então, muitas vezes, para salvar o patrimônio, o casal separa para poder salvar o patrimônio, mas não salva se não trabalhar essa questão, não Isso. salva o casamento, vai viver de aparência. É, e Outra muitos não coisa, separam uma- também para não dividir o é, patrimônio, né? e tem outra coisa, venda de imóveis sem a mulher saber. Tem. Entendeu? Venda de imóveis, casado, vende e a mulher não sabe. Só Assina qualquer descobre coisa, pede depois. para assinar, É, falsifica a assinatura, falsifica a assinatura, ou pede para assinar uma coisa, uma folha, depois preenche. Então, é de tudo. o que eu acho interessante nesse caso, aí a mulher continua com um cara desse. A sensação que me dá, eu fiz até uma análise aqui, que é assim, bom, a relação vai trôpega, né? Vai caminhando trôpega. Porém, para mim, o traído congela suas emoções e continua tentando acreditar que assim poderá ter o amor, reconhecimento desse parceiro infiel. Nunca vai ter, porque ele vai ser sempre fiel a ela. Nesse caso, ele não acredita que ele goste. É, É e sempre diferente. aconteceu, né, Marisa? Tanto o É, homem quanto a é. mulher sabem, né, desde o começo do relacionamento, só que quer insistir achando que vai mudar, Exatamente. né? É. E ninguém muda ninguém. Exatamente. Então, essa e outras situações de traições, em negociatas sem autorização do parceiro ou da parceira, vão sendo atreladas a uma relação que já é abusiva emocional, né? Uhum. A questão do não falar, silenciar, ficar com a mágoa e o ressentimento e traição não é legal, porque vai perpetuar sempre essa relação abusiva, né? Que adoece quem é traído. A pessoa fica. É uma relação. Eu tenho um caso desse aí, mas que é. Essa geração gera um sentimento de raiva muito grande, de abandono, de raiva, revolta, baixa autoestima. E aquela sensação mesmo. Eu vivi com uma pessoa que eu não vivi com essa pessoa. Eu não sei com quem eu vivi, né? A Uhum. culpa e a vergonha são sentimentos que atormentam. Então, o que é importante agora, que eu vou rapidinho para poder a gente dar para a pergunta, Ruth, que a procura de terapia tem vários motivos de casais. E um dos motivos é a questão da infidelidade, da traição, em geral a sexual, tá? Uhum. É. Mas quando a gente está trabalhando a sexual, também vai aparecendo as outras traições de esconder negociatas, de se endividar, tem uma série de outras situações que aquele Uhum. que trai é de uma imaturidade, eu vejo como uma imaturidade muito grande, porque na realidade termina se descobrindo. A terapia de casal, o que vai ajudar nisso, né? Permite a consciência do casal da dinâmica do relacionamento, favorecendo a comunicação, esclarecendo as expectativas sobre os vínculos, diminuindo a desconfiança e Uhum. planejando um futuro novo para essa relação, né? Uhum. É. Então, a terapia permite as motivações, descobrir as motivações que levaram à infidelidade, para facilitando o crescimento pessoal e aprimorando essa complementariedade da relação. Eu pus alguns textos aqui que não, acho que não precisa falar mais. É, a infidelidade sexual há uma série de maneiras de compreendê-las devido à complexidade de sentimentos e emoções que dependem dos diferentes arranjos sexuais, aliás, diferentes arranjos conjugais, das histórias de família, daquela repetição de padrão, de cada um, dos valores e mitos, da dinâmica, do paradoxo.
entre o indivíduo e a conjugalidade que a gente falou, entender essa importância da diferenciação, dos códigos sociais de gênero, dos acordos, e também uma coisa importante, dos significados sobre a honestidade, né, e a fidelidade. E aí tem uma pergunta: é possível esquecer e recomeçar? Eu não sei se esquecer, mas recomeçar sim. Não é Uhum. recomeçar, é começar uma nova relação, tá? Porque a revelação funciona como um detonador, um disparador de emoções, e sentimentos e mágoas que estavam reprimidos na relação. Então, essa revelação do segredo da fidelidade, da infidelidade, tanto pode separar o casal como unir. A minha experiência, eu não tenho, com relação à questão da queixa de infidelidade sexual, eu não tenho em registro nenhum caso que separou. Tem uma pergunta. Na terapia de Fala. casal, o que é mais difícil, tratar a traição conjugal ou a traição financeira? Olha, a traição sexual da conjugalidade é um dos mais difíceis. A traição financeira não é que seja fácil, mas tá mais. Quando você vai pesquisando todo o histórico desse casal, já tem uma história que ela já sabia, que via. É realmente uma relação abusiva, emocional. Vai depender de vários fatores. A sexualidade é a que mais as pessoas sentem doída, ressentida, é essa. A traição financeira, dificilmente as pessoas trazem. Interessante essa pergunta. Só depois que separa. Só depois que entra pega um pedido de divórcio, né? Ou amigável, Exatamente. ou Não, não trazem muito, não. litigioso, dentro do divórcio que A começa. traição financeira é uma coisa muito séria também, tá? Mas me parece, eu vou responder porque, assim, na maioria, para mim, o que vem mais é... Quando aparece a financeira, a prioridade que eles dão é de sexual, a infidelidade sexual, tá? Não trazem quando trazem a financeira, dá para se trabalhar, fazer um arranjo. Até Porque agora, eu geralmente, não considero. Vai uhum, depender muito do casal também, do né? Da casal. Porque muitas história do vezes casal, a pessoa já tá? está ali, né, Marisa? Já está ali É, pensando em é, separar há muitos anos, então vou fazer é como se exatamente, fosse esse pé de meia, entende? Para não sair com a mão na frente, para quando eu dividir eu ficar com mais, o outro não vai saber. Tem pessoas que depositam numa conta, numa exatamente. coisa, e ninguém nunca sabe quanto tem, né? Então, é tipo assim, uma segurança para terminar, ou porque não quer dividir, porque aquele relacionamento já vai acabar, ou que a pessoa não merece, porque eu trabalhei, eu ganhei mais, eu fiz um monte de coisa, então não merece eu dividir todo o meu Exatamente. patrimônio. É vários fatores que levam à traição financeira, né? É. Agora, o que é importante? O nosso papel de terapeuta é acolher a dor e o sofrimento do casal, tá? E tem a Tanto do terapia como traído quanto do prevenção, né, Maria? infiel, né? A Porque todos terapia como dois vêm. prevenção. É isso para poder É, trabalhar antes de que pode recuperar. Ali a terapia é como prevenção, não é que depois que já está acontecendo exatamente. a situação grave que vai buscar ajuda. Né? Mas quando a Exatamente. E traição aí, financeira não é a separação do casal, está perguntando, mas quando a traição financeira e não a separação do casal? foi a opção deles. É Eles opção. preferem continuar junto, resolver essa situação do financeiro, e eles têm condições de continuar junto. Por isso que eu digo, depende do casal, depende do que eles estão trazendo. O que é importante é a gente Conversar. acolher eles, levar eles a se conscientizar o que estava no inconsciente sobre o que eles querem da relação, também o que eles podem contribuir para a construção de uma relação madura, porque se mostra que é um casal imaturo ainda. Ou, aliás, às vezes eu falo assim, vocês não casaram ainda, tá? Vocês precisam amadurecer para casar. O, é, Ampliar, o traído tem alguma responsabilidade sobre o ato do traidor? No não, relacionamento, né? não.
Não, nós não podemos afirmar que a Não dá. responsabilidade é de um, tá? Eu acho que assim, cada um tem que assumir as suas responsabilidades na relação. A questão de ser infiel é uma outra questão, né? Mas a gente nunca pode, a gente tem que receber. Se os dois procuram, a gente vai pesquisar, ver realmente o que é que eles querem dessa terapia. E sentir, porque eu já recebi casal para terapia que o cara falou assim: olha, eu estou decidido a separar, É, tá? Então não adianta. Eu não a quero vida fazer não terapia. decide, Mas aí eu disse, olha, eu não vou, posso fazer nada, tá? É, a gente tem que fazer o seguinte, ampliar a visão deles através do novo significado para a relação, a partir do afeto e o desejo de estar junto nessa nova construção. o que fez Podem construir superar, esse relacionamento, né? Desde o começo, o que foi que os planejamentos, o começo do relacionamento, o que exatamente, levou este casamento, né? Conseguiu realizar todo aquele planejamento que fez no começo, no namoro, no noivado, para uhum, chegar a se casarem, né? Então tem que resgatar essa história do passado para ver, opa, tá exatamente. realmente, né? O que precisa ser feito, o que não fez, que pode ser feito É, agora, ou, né? É uma e forma eles de. podem, e Ruth, eles podem superar a crise causada pela infidelidade e continuar. A infidelidade que eu falo, a traição, tanto financeira quanto Isso, sexual, com e continuar a certeza. trajetória conjugal, né? Aí a gente vai pesquisar qual o significado que esse casal dava para a Já está acabando infidelidade, a né? live, Mari. Ah, meu É, Deus, então eu vou parar aqui. O que é já é. importante? Já estava eu Tá encerrar importan... aqui. O que é importante? Estar atento que é necessário investimento diário na construção de uma relação saudável, amorosa e na sexualidade prazerosa. Gente, obrigada a todos vocês que estão aí presentes. Flávia, querida, na hora eu estava com pensamento, não dava para interromper. Obrigado, viu, Flávia? Minha sobrinha, tá? Beijo para todos. Obrigado, Ruth. Obrigada, Né? Marisa. Parabéns, obrigada a todos pela participação. E fique à vontade para perguntar, para saber, aprofundar mais, caso tenha alguma questão que precisa O ser. meu Instagram tá aí, né? Tá lá na divulgação. Qualquer E coisa pode jogar lá, porque eu estou agora organizando ele, mas vou responder, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar. É Marisa Barradas de Castro, se não me engano, tá tá? certo. Ah, tá Muito ali. Gente obrigada. Até a querida, próxima. Vamos obrigado, marcar a obrigada a próxima. todos. Avisaremos a E todos, né? tá legal. Fica com Deus. E Tá? a live vai estar no Obrigada. YouTube e vai estar no Instagram também. A live vai Ok. ficar gravada no Instagram e eu vou passar para o Aham. YouTube. Aí Marisa Vou compartilha, né, pensar na Marisa? própria, viu? Oi, É, Mariana. Vou pensar na próxima agora o que é que a gente vai fazer. aceitamos sugestões também, né, Marisa? Vocês podem dar Ah, sugestões. é. Vocês podem deixar sugestões. Em geral, muitas coisas relacionadas a segredo, viu? Tem Uhum, outras. Tá legal, isso. então. Beijo. Obrigada, Obrigada. beijo. Tchau. Então, obrigada pela participação de vocês, por estar aqui esse tempo todo, né? E amanhã eu também vou fazer a live às 19 horas, né, sobre família, né? E fiquem à vontade, obrigada, e até amanhã às 19 horas.